Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e o programa, tal como você bem sabe, passa todos os dias aqui na Curiagos TV, a esta mesma hora, em simultâneo com a Rádio Vida, em 97.1. E uma das questões que muitas vezes abordamos aqui é, de facto, o peso histórico que Portugal tem no mundo. Hoje vamos falar de um país ou a nossa relação com um país com os quais temos mais de 5 séculos de história de contacto e de troca não só cultural como também comercial e que neste momento é uma das maiores potências económicas e não só a nível mundial. Vamos falar da China e da nossa relação atual com a China e é nosso convidado o Bernardo Mendia, Presidente da Câmara de Comércio Portugal-Hong Kong e Secretário-Geral da Câmara de Comércio Luso-Chinesa. Bernardo, muito boa noite, obrigado por estares aqui connosco uma vez mais. Antes de mais, eu sei que tu tens andado em franca atividade, se nos pudesses fazer um pequeno resumo das tuas últimas saídas e das tuas últimas participações em eventos que têm a ver com Portugal e a China. Boa noite, João Nuno, e obrigado pelo convite. Pois então, muito bem, e realmente essa chamada para a relação histórica, este ano, embora não seja o mais importante, temos de falar do futuro, mas eu pessoalmente também gosto muito sempre de fazer um apelo e de fazer um apontamento relativamente à relação histórica. Este ano celebram-se, por acaso, uma série de eventos importantes, nomeadamente os 45 anos da relação bilateral entre Portugal e a China, que se celebra este ano, foi no dia 8 de fevereiro, e tivemos, aliás, a oportunidade de reunir, nesse dia, 8 de fevereiro, todos os antigos e que ainda estão vivos, naturalmente, embaixadores de Portugal na China, com o embaixador chinês, num restaurante chinês aqui em Lisboa. E, portanto, foi interessante reunir essas pessoas e reviver algumas das histórias que são muito engraçadas. Celebra-se também, acho que também é importante referir, os 25 anos da região especial administrativa de Macau. E celebram-se ainda os 75 anos da própria República Popular da China, desde 1949, quando é considerado que acabou o século da humilhação da China e que nos traz ao dia de hoje e que nos aponta também agora as baterias para o futuro. Neste último ano, 2023, e agora estes últimos 4 meses, realmente tive a oportunidade de ir múltiplas vezes à China. Sobretudo visitámos os eventos de cariz económico. Tivemos nos principais eventos, em todos esses eventos, e temos uma agenda bastante preenchida para os meses que aí vêm. Nomeadamente já na próxima semana, segunda-feira, dia 22 e dia 23, começa o Fórum Macau, que é, nomeadamente, a reunião interministerial do Fórum Macau, que reúne todos os ministros, ou seja, um representante do governo de cada país de língua portuguesa, a nível de ministros, e a China. Nós temos a sorte de ir representados pelo nosso novo Ministro da Economia, Dr. Pedro Reis, e esse é um sinal muito, muito positivo e encorajador para as relações. Isto porquê? Porque, na realidade, nos últimos 5 anos, Portugal não enviou um único ministro desse nível à China.
Portanto, tivemos aqui uns anos, desde praticamente 2019, no final de 2018, as relações estavam particularmente boas entre Portugal e a China. Não é que tenham deixado de estar oficialmente, mas se formos a avaliar pelas visitas de Estado e por tudo isso, vamos ter outra opinião. E, portanto, é muito encorajador ver que este novo governo e, particularmente, este novo Ministro da Economia, que inclusivamente chamou a AICEP para a sua tutela, estava nos negócios estrangeiros anteriormente, e, portanto, mais uma vez agora com ele, já tinha estado, curiosamente, já tinha estado sobre a tutela da economia, no governo de Passos Coelho, em que o Dr. Pedro Reis, aliás, era o presidente da AICEP, portanto é curioso, agora volta-se a adotar esse modelo que eu penso que é muito melhor para as empresas portuguesas, porque a economia é quem deve puxar pelas empresas e, portanto, esse modelo penso que nos vai ajudar bastante. Olha, obviamente isto nos faz pensar na abertura eventual de uma nova era de relações diplomáticas Portugal-China. Apesar de tu dizeres que a economia é o principal, nós também sabemos que muitas vezes, se a diplomacia não estiver num determinado patamar, a economia não vai seguir. Sim, e sobretudo aqui há dois planos. Há o plano político e há o plano, portanto, de geopolítica e há o plano económico. É claro que do plano económico não existe qualquer dúvida de que a relação entre Portugal e a segunda maior economia do mundo, obviamente isso é de todo o nosso interesse, não é? As nossas empresas aquilo que querem é exportar para a segunda maior economia do mundo, com uma classe média muito poderosa, com capacidade de compra, e querem, por outro lado, comprar os bens que incorporam e que fazem com que os produtos que produzimos nas nossas indústrias sejam mais competitivos. Porque a indústria chinesa e no negócio para negócio, portanto, na produção de muitos componentes que nós precisamos para ser mais competitivos, para termos os preços mais baixos, até para a própria inflação ser mais baixa e para as nossas empresas serem competitivas em mercados terceiros, fornecedores chineses vêm de fornecedores chineses. Portanto, é óbvio que nesse plano económico não temos qualquer dúvida de que é de todo o interesse português. Muitas vezes, como é o caso hoje em dia, os interesses políticos podem não ser coincidentes. O que aqui é preciso ressalvar é que o interesse económico português, não há qualquer dúvida qual é. O interesse político, se não coincidir com o português, temos que perceber qual é que deve prevalecer. Nós, hoje em dia, o nosso interesse político, muitas vezes, coincide mais com o interesse económico do que aquele que é o interesse de quem controla as entidades onde nós estamos inseridos, nomeadamente a NATO, nomeadamente a União Europeia. Portanto, muitas vezes tem que ser feita essa ponderação política e nós temos que defender aquilo que é devemos defender aquilo que é o interesse português. A nossa esperança, quando falaste agora de uma nova era ótimo, mas vamos ter que avaliar isso depois de passados uns meses, e se calhar mais do que uns meses. E à luz de outros acontecimentos. À luz do que acontece no campo. Sim. Claro, mas olhando mesmo para este binómio decisões políticas, relação económica e o melhor para a população, ou o melhor serviço ou o melhor produto para o consumidor final, eu recordo-me, por exemplo, da situação do 5G, em que a China ou uma empresa chinesa foi retirada do concurso dos 5G, mas agora também vemos, por exemplo, a China isentar de visto uma série de países e Portugal, que nos conhecem há 510 anos, não tivemos essa benesse. É verdade. É um bom exemplo de como, de forma errada, subalternizamos o interesse português e o interesse económico português e o interesse último de quem governa, que é o interesse das pessoas, pelo interesse de países terceiros. Isto é muito importante dizer, porque, na realidade, acabamos por tomar uma decisão que está alinhada com um movimento a nível da União Europeia, influenciado também por países terceiros, que poderá até servir os interesses de alguns países que fazem parte da União Europeia, mas que não servem, obviamente não servem o interesse português. E, portanto, aí nós deveríamos ter lutado, sim, pelo nosso interesse
e não por esses interesses. Com a agravante, peço desculpa, com a agravante de que nem os próprios... nós fomos líderes no nível de restrição que impusemos às empresas de origem chinesa. Portanto, como sabes, este toolbox em que todos os países tinham, foi-lhes dado para depois tomarem as suas decisões, não nomeava as empresas chinesas, mas dizia que se aplicava diretamente a todas as empresas que estivessem fora da União Europeia, da NATO ou da OCDE. Portanto, como a única que tem capacidade de produzir 5G, infraestrutura de 5G, são empresas chinesas, portanto, o único que foi excluído foram as empresas chinesas, nomeadamente a Huawei. A Huawei. E o interessante é que mesmo a própria comissão que esteve a analisar, a Comissão Nacional, eu ouvi muitas vozes e comentadores daqueles que são isentos, não dos comentadores do dia-a-dia, que nós já sabemos qual é a cor do clube, a questionar, mas nem sequer há um engenheiro eletrotécnico nessa comissão de análise, não é? Ou seja, foi uma decisão única e exclusivamente política. Foi uma decisão e foi uma decisão discriminatória. Mas a Suécia, e deixa-me apontar para a Suécia, nós muitas vezes temos os países nórdicos como uma referência. A Suécia foi dos primeiros, se não mesmo o primeiro país a não permitir que a Huawei concorresse. Certo, mas a Suécia tem a Nokia, não é? Não, a Suécia tem a Ericsson. A Finlândia é que tem, e portanto são concorrentes diretos. Portanto, eles aí lutam, de facto, pelo seu interesse. Há um interesse económico por trás dessa e que decisão. Deve ser atendido. E que é uma decisão então legítima. Claro, é legítimo. É interessante falarmos sobre isso. E relativamente, então, à não isenção de vistos, mais uma vez, também é legítimo, não é? Porque é uma decisão política. Isto é uma perda para Portugal, é um atraso, dificulta um bocadinho mais... Só para dar um bocadinho de enquadramento a quem possa não conhecer, o que aconteceu no início deste ano foi que a China, para incentivar mais as trocas comerciais, para a abertura, para dar sinais exteriores da abertura da sua própria economia, nomeou um primeiro grupo, salvo erro, de 5 ou 6 países, e depois um segundo grupo também de 5 ou 6 países, que foram isentados de apresentação de visto e, portanto, podem viajar e estar na China durante períodos de 15 dias sem necessidade de visto. E Portugal não foi incluído nem na primeira nem na segunda. É claro que nós, tendo esta relação de 511 anos com a China, temos uma sensibilidade especial relativamente a esta não isenção. Mas, como disseste bem, nós próprios não concedemos essa isenção aos cidadãos chineses. Portanto, no fundo, continua a haver reciprocidade. O que gostaríamos é que nos fosse concedido o mesmo tipo de benefício, porque acreditamos que isso também vai incentivar a relação económica entre Portugal e a China, particularmente em Macau. Em Macau, as pessoas sentem isto de uma maneira diferente, porque vivem lá, fazem parte da China e, portanto, obviamente que gostariam de ter essa isenção. Agora, o argumento da parte chinesa é mais que válido. Aquilo que dizem é que os argumentos para a isenção têm unicamente a ver com as trocas comerciais e com o número de pessoas que viajam para a China. E que, portanto, Portugal, como não há uma diferença tão grande de 2019 para o ano 2023, que são os 2 anos que foram analisados para comparar, sentiram que não havia necessidade de criar o incentivo. Mas nós mesmo, a partir da Câmara de Comércio, sinalizámos isso, tanto ao lado chinês como ao lado português, para fazerem tudo o que fosse possível, porque a nossa relação de 510 anos deve contar para isso e porque nós também gostaríamos de ter esse incentivo. Muito bem. E, portanto, temos da parte chinesa a garantia de que no próximo grupo de países Portugal já vai ser incluído. Portanto, vamos estar atentos para que isso seja assim. Olha, deixa-me lançar-te aqui um desafio para que as pessoas se recordem um pouco também do percurso
e não quero usar uma palavra, pronto, o percurso estranho da União Europeia com a China. Numa fase inicial, o têxtil chinês entrou em força na União Europeia, porque havia países como a Alemanha extremamente interessados em vender a sua maquinaria para a China, precisamente para que as empresas têxteis chinesas fizessem este progresso. Neste momento, 2024, nós vemos as maiores empresas, por exemplo, os maiores construtores de carros elétricos chineses, a terem uma dificuldade tremenda, para não dizer mesmo hercúlea, de entrar nos mercados europeus. O que é que mudou? Sim, até podemos recuar um bocadinho mais. A China desenvolve-se muito industrialmente a partir da abertura de 79 com o Deng Xiaoping. Em 2001 entra na Organização Mundial do Comércio e passa a poder vender com muita facilidade e sem grandes restrições e até com bastantes incentivos a todo o mundo. Todo o mundo aproveitou isso. Tivemos uma qualidade de vida muito, muito grande com esses bens, além de que conseguimos passar muito daquilo que era a poluição que criávamos em casa, portanto, nos nossos países conseguimos passar para outras geografias, no caso foi a China. Sim. E tudo mudou, é verdade, tudo mudou, porque a poluição, o desenvolvimento sustentável, o planeta verde, passam a ser as palavras de ordem, portanto é preciso criar outro tipo de incentivos. A China é engraçado que muito cedo percebeu isso e que era muito importante apostar na produção de energias renováveis. Não é por acaso que é o maior produtor de energia fotovoltaica do mundo. Decidiu apostar nos carros elétricos. Não é por acaso que mais de metade dos carros elétricos que são conduzidos hoje em dia no mundo, mais de metade da totalidade no mundo, são conduzidos na China. As linhas de alta velocidade também. As linhas de alta velocidade é uma coisa absolutamente incrível. Quando eu vivia em Hong Kong. Quando eu fui viver para Hong Kong, não havia praticamente. Em 2007 foi quando eu fui. Em 2007 não havia praticamente. De Xangai, eu cheguei a fazer Xangai até Hong Kong de comboio, demorava 24 horas, sem parar. 24 horas, dormíamos no comboio, eram aquelas cabines que tinham os comboios. Hoje em dia, para ser sincero, devia ter feito essa pesquisa para saber, porque era engraçado saber. Mas há de estar na hora das 8 horas. Sim, há de estar por aí. E nós aqui em Portugal, ainda nem o segundo aeroporto ou o aeroporto conseguimos construir. Achas que é esta decalagem, esta velocidade da China que nos surpreende a todos? Surpreende, com certeza. Até a mim me surpreende que vou lá quase todos os meses. Mas é incrível como de 2019 para 2023, é preciso relembrar que a China só abriu em janeiro de 2023, há uma evolução e há uma transformação do tecido industrial chinês que aposta na qualidade, na produção de tudo o que seja sustentável e verde. Portanto, toda essa indústria há uma grande aposta, e os carros era o que íamos falar a seguir. Exatamente. Também nos carros e nas baterias elétricas. E isto aconteceu foi de 19 para 23. Quer dizer, hoje em dia a China é um país diferente com essa transformação da indústria. Claro que está a sofrer imensos problemas, económicos até, porque a transformação não se faz de um dia para o outro. Claro. E porque acresce que há muitas limitações que lhe foram impostas, nomeadamente por nós, o Ocidente, não é? A começar com Trump, com o aumento de impostos, com as restrições, as tarifas e tudo isso à importação. Políticas essas que foram, em grande parte, também seguidas pela União Europeia e prevê-se que se continue neste ritmo e neste sentido negativo. Mas aí é onde acontece, digamos, o estágio seguinte da China, que não sei se as pessoas estão a perceber. E eu consegui, na viagem que lá fiz, entender alguma coisa. Os jovens chineses que têm capacidade económica já começam a dar preferência a marcas chinesas que propriamente aquelas marcas conceituadas mundialmente, desde os ténis até ao telemóvel.
Sem dúvida, houve também... Aliás, isso sempre foi uma característica muito chinesa. As tendências, a velocidade com que se alteram as tendências no mercado doméstico chinês é equivalente ao próprio desenvolvimento da China. É tudo muito rápido. As marcas internacionais grandes, para estarem sempre ajustadas àquilo que é o mercado, têm que estar permanentemente a consultar o mercado, a inovar, a perceber para onde é que vão, para conseguirem responder à procura do próprio mercado. E Bernardo, vamos ficar só aqui mais um bocadinho nesta questão da sustentabilidade e dos carros elétricos. Primeiro para perceber o porquê das barreiras, porque parece um contrassenso, não é? É um contrassenso. A verdade é que é um contrassenso. Portanto, a China é o maior poluidor do mundo ainda, portanto, é o maior emissor de carbono e tem uma necessidade grande de fazer esse processo de descarbonização. Mas a China está a fazer esse processo de descarbonização. Seja como for, também é preciso dizer, é o maior poluidor do mundo, mas não é porque consome lá, é porque nós consumimos cá também. Portanto, esta é uma responsabilidade partilhada, na realidade. Nós podemos sempre trazer as indústrias para cá, passar a poluir mais cá e, portanto, fica mais distribuída a poluição por todos. Mas não me parece que seja isso que esteja a acontecer, porque se a BYD é um dos maiores produtores mundiais, mais é provavelmente das marcas que um preço mais acessível coloca a qualquer consumidor e, no entanto, a Europa está a impedir que funcione normalmente no mercado europeu. Sim, existe esse perigo de que venha a ser dificultado através do aumento das tarifas e parece que existe algum consenso para que isso venha a acontecer. Esperemos que não aconteça. Isto porquê? Porque realmente não faz sentido limitar aquelas tecnologias que estão a um preço inferior, não só nos carros elétricos, mas também na energia fotovoltaica e já agora também nas tecnologias que são providenciadas pela própria Huawei a nível das telecomunicações. Isto porquê? Vai tornar os nossos bens mais caros, eles são menos eficientes, portanto vamos continuar a poluir mais. Quer dizer, tudo não faz sentido. Primeiro, criámos os incentivos para que a China, que todo o mundo, desenvolvesse e se tornasse mais competitiva na produção daquelas tecnologias. A China foi rápida, foi muito rápida, porque é a velocidade chinesa de que falávamos há pouco, a adaptar toda a sua estrutura industrial para conseguir produzir e dar resposta àquilo que seria previsivelmente o mercado. Aconteceu assim. Realmente há muito mais procura. Portanto, é bastante injusto hoje que se tente limitar a importação desses bens, aqui desde o ponto de vista nosso. Portanto, agora vamos deixar de importar aquilo que vai tornar o país, o mundo, mais sustentável, o planeta mais verde. Não faz absolutamente sentido nenhum. Olha, e quando olhamos para as novas... Peço desculpa, só mais uma coisa. Eu acho que aquilo que nós devemos fazer é aquilo que a China também fez. Nós temos que nos adaptar para conseguirmos competir. E não o contrário. Aliás, nos chips vemos isso. Nos chips é curioso, porque os Estados Unidos estão a criar muitos incentivos para em 2025 já serem completamente autónomos na produção de chips. Que os chips é o futuro, não é? Nós sabemos isso, não temos qualquer dúvida. Com a inteligência artificial, hoje em dia, vamos todos precisar desses chips de última geração e, portanto, provavelmente os Estados Unidos vão deixar de estar dependentes de fornecedores externos. E aí atuaram muito bem, porque atuaram através dos incentivos na sua economia. Agora, nós temos é que fazer isso. Então, queremos crescer através de criar barreiras aos outros ou queremos crescer através de criar incentivos internos para desenvolvermos as nossas indústrias? Eu acho que temos que ir pelo caminho de criar os incentivos, dar a formação, a educação internamente para sermos mais competitivos e não travar os outros, não faz sentido. Até porque depois, numa análise se calhar mais minuciosa, quem perde é o consumidor final, porque a competitividade de algumas marcas chinesas permitem a colocação dos seus produtos no mercado a um preço que, se calhar, para um país como Portugal, com uma economia débil, seria bastante bom para o português médio, não é? Sem dúvida, para todos os portugueses. Para todos os portugueses. E é por isso, a competição traz sempre ganhos de eficiência. Quando eu digo português médio, eu não estou a diminuir a qualidade do produto chinês, mas estou a dizer que, de facto, na produção chinesa, o preço é sempre uma das condições sine qua non de competição. Sim,
e o preço e a qualidade, porque os produtos chineses nos automóveis ou no fotovoltaico, amanhã no IA, em tudo, hoje em dia pautam-se mais pela qualidade até. A nível de preço também conseguirão competir. Mas nós próprios é bom, e o consumidor final é que vai ganhar, se nós próprios procurarmos competir, procurarmos mais competências para os nossos jovens, formar mais engenheiros. É difícil competir? Claro que sim, porque os chineses estão ainda muito disponíveis para sacrificar hoje por amanhã. E, portanto, estão disponíveis para trabalhar. Isso não há dúvida nenhuma. Mas nós estamos num mundo global e, portanto, temos que competir com eles e temos que estar também disponíveis para isso. Olha, e de alguma forma, este momento geopolítico que se vai vivendo, como é que tu tens sentido, isso nas tuas visitas? E obviamente o teu foco é sempre mais a economia, mas a economia também não se faz se estas tensões criadas pelo conflito na Ucrânia e agora com esta novidade, por assim dizer, da questão do Irão ter enviado estes mísseis e drones para Israel, onde já vamos ouvindo que a única superpotência verdadeiramente isenta para criar alguma ponte de diálogo seria a China. Sim, eu sobretudo vejo com muita tristeza, porque a responsabilidade, eu penso que isto deveria ser unânime e talvez seja, pelo menos teoricamente, a responsabilidade dos políticos é garantir a paz. E, portanto, hoje em dia parece que estão mais preocupados em tomar um lado do que promover a paz. E não falta, inclusivamente, especialistas portugueses que se ouvem nas televisões e em todo o lado a falar sobre formas de se alcançar a paz, mecanismos estabelecidos e testados. É mais do que possível encontrar a paz. Existem muitos mecanismos, as pessoas são os maiores beneficiados e hoje em dia temos um perigo que não existia antes, não é? Que temos o perigo nuclear. É muito, muito perigoso. Estamos a falar de pessoas, são pessoas que vão decidir. Há muitos países que têm esse poder. Há vários que estão envolvidos nos conflitos que estão em causa. Quer seja diretamente, quer seja, como se diz, proxy, não é? Claro. Portanto, temos que ter muito cuidado com aquilo que está em causa. Bernardo, e não achas que aqui é um dos maiores desafios da China é entenderem que podem ser, de facto, este fiel da balança, sendo a cultura chinesa uma cultura muito virada para si mesmo? O princípio da não intervenção, que é muito esse princípio que eles têm. Agora, se for para promover, tal como promoveram, foi entre o Irão e a Arábia Saudita, que promoveram o salvo erro, espero não estar a dizer, penso que foi esse tratado ou esse acordo de paz que... Porque a China foi um dos primeiros a falar. Xi Jinping foi um dos primeiros a mencionar a necessidade de não haver um escalar do conflito no Médio Oriente. Eu penso que a China, os Estados Unidos e todas as grandes potências têm uma responsabilidade acrescida em conseguir a paz. Todos temos, mas a China e os Estados Unidos têm uma responsabilidade acrescida porque têm o poder, não é? Têm a capacidade económica de recuperar os países que atualmente estão destruídos e têm também a capacidade de influenciar todos eles. A Ucrânia é um bom exemplo, a Ucrânia e a Rússia. A China é o maior parceiro comercial dos dois. Isto é muito importante, não é? Ninguém mais tem esta posição de maior parceiro comercial. É claro que conseguem influenciar e é claro que é do interesse deles. Aliás, a China cresce muito mais num mundo estável do que num mundo instável. E, portanto, é de todo o interesse deles, além de uma responsabilidade moral e ética. É uma responsabilidade moral e ética. Eu não quero dizer nada, mas nós conhecemos, para quem conhece o complexo industrial militar americano, sabe que cresce muito mais em momentos de conflito do que propriamente em momentos de paz. Mas isto sou eu que não percebo nada disto. Olhando então para a questão económica, também é verdade que temos visto na China, apesar de ter um bom crescimento económico, houve um abrandamento. E o que é que tu vistes que Pequim
começou a fazer para tentar que não haja um arrefecimento no crescimento económico, que é sempre um fator bastante importante neste momento para a China? Sim, a primeira coisa que é preciso explicar também para dar enquadramento é que há uma alteração também da política chinesa industrial, da quantidade para a qualidade. Ok. E isso é inevitável que vai gerar aqui uns certos ajustes que são necessários fazer. Há empresas que caem, há empresas que aparecem, a aposta na tecnologia e na qualidade é um processo que demora tempo até se implementar. Depois, é verdade que a China poderia fazer mais pela economia doméstica, mas há ali uma opção clara de não o fazer, deixar o mercado de alguma forma funcionar e deixar cair algumas empresas e outras. Não vejo que isso seja completamente negativo. Agora, quando falo com os empresários chineses, tudo aquilo que eles querem é que a China intervenha mais, é que o governo de Pequim intervenha mais na economia no sentido de criar os incentivos para que a economia continue mais ágil. Mas, pessoalmente, não vejo que a opção seja assim tão clara. Às vezes é preciso que algumas empresas caiam e outras empresas apareçam. Sim, só para mencionar algo relativamente à qualidade, Pequim tinha-se queixado que a sua imagem internacional ficava muito manchada quando alguns agentes económicos vendiam, e desculpa a expressão nossa, gato por lebre, e depois acabavam por manchar tudo o que era tecido empresarial ou empresas chinesas. Essa intervenção de Pequim é por causa disso também. Sim, isso já é uma coisa mais antiga, mas realmente existia essa imagem. Acho que hoje em dia a imagem... Mas tens ainda algumas compras na internet... Ainda, mas são coisas... Sim, claro que sim, claro que sim. Todos esses bens continuam a ser produzidos. A própria história da China e do desenvolvimento económico da China está muito associado a esses bens. E, portanto, ainda está na nossa memória. Mas atenção que hoje temos uma China completamente diferente. Muito, muito desenvolvida tecnologicamente, com muita qualidade, a conseguirem fazer tudo. E muito apostada nos projetos de ajudar outros países a desenvolverem-se. Bem, olhando para isso, o próprio roteiro chinês, a nova Rota da Seda, demonstra e vai, de alguma forma, cimentando essas relações. Na viagem que eu fiz, conheci colegas de outros países onde houve intervenção chinesa, nomeadamente a nível da educação, com equipamentos para as escolas. Infraestruturas, também muito. Infraestruturas físicas e infraestruturas digitais. Portanto, educação, é assim, não há desenvolvimento, não há nenhum país do mundo que se consiga desenvolver, e vamos olhar, por exemplo, para a África, que se consiga desenvolver sem ter infraestrutura digital, infraestrutura física e conhecimento. Conhecimento são escolas, hospitais, tudo. Portanto, há um trabalho muito grande e muito meritório que foi feito pela China no âmbito da Rota da Seda. Todos os investimentos que são feitos de países, hoje em dia, todos os investimentos que foram feitos em países que tenham subscrito um documento, um MOU, algo, no âmbito da Rota da Seda, hoje em dia é considerado pelo governo chinês como caindo sobre esse chapéu, inclusive os que foram feitos em Portugal. Mas, sobretudo, aquilo que foi feito e os países que foram muito beneficiados foram países africanos e da Ásia. Houve muitos países... Nepal, Vietnã... Sendo que o Vietnã, inclusive, beneficiou muito a nível de indústria. É verdade. A nível industrial, porque os próprios empresários chineses de empresas mais fronteiriças fazem as escolhas que qualquer empresário faz. Olha, onde é que a mão de obra é mais barata? É verdade. E nos localizaram. É incrível, não é? Sim. Porque em 50 anos, a China, que era a fábrica dos outros, agora tem empresários a fazer dos outros fábrica de produtos chineses. Sim, há algumas condições específicas também obrigaram a que, ou que pelo menos que fizeram com que isso acontecesse com uma certa velocidade. Foi basicamente as barreiras que estavam a ser criadas ao comércio com a China, mas acabou por ter esse benefício porque traz também desenvolvimento para os países que foram alvo desse investimento. Mas a Rota da Seda tem também dois tipos de benefício diferente. Por um lado, gerou um sentimento muito positivo relativamente à China.
Hoje em dia estamos a falar de... Nós, mundo ocidental, representamos 14% da população mundial e o resto do mundo, que do ponto de vista político é considerado sul global, é como é denominado, são os outros 86% do mundo. E realmente conseguiram gerar uma boa imagem para a China nesses países. A imagem que é divulgada aqui no Ocidente sobre a China relativamente à Rota da Seda não tem nada a ver com a imagem que é transmitida, comunicada e sentida pelos restantes 86% do mundo. E isto é importante porque os nossos diplomatas sabem disso. Mas nós aqui não sabemos porque consumimos os mídia que são mais predominantes e, portanto, não temos acesso a essa informação nem temos acesso a essa percepção. O outro aspecto positivo é que gerou dois outros movimentos concorrentes. E porquê é que é positivo? Um da Europa e o outro dos Estados Unidos. Porquê é que é positivo? É positivo porque os beneficiários são os países mais pobres. E, portanto, isso está a gerar uma corrida, embora o europeu e o americano, para já, ainda sejam só anunciados, ainda não são concretos, mas, seja como for, já coloca alguma pressão na China para que os benefícios sejam ainda maiores, porque há aí outros dois movimentos que estão-se a posicionar para apoiar esses países também, nessa concorrência económica, que é mundial. E já para não falar no crescente número de candidatos para ser parte dos BRICS, por exemplo. Sim. É um movimento que tenho tido a oportunidade de falar também sobre esse movimento. Mais uma vez, é um movimento que é alvo de muita crítica no Ocidente, mas que é muito bem visto no resto do mundo. Mas, mesmo no Ocidente, ele deveria ser bem visto. Isto porquê? Porque é uma oportunidade única que nós, como Bloco Ocidental, temos de comunicar com um conjunto de interesses que é diferente do nosso. Porque uma coisa é os interesses estarem todos dispersos por múltiplos países. Outra coisa é eles estarem concentrados numa organização. É muito mais fácil negociar e chegar a consensos assim. Portanto, eu acho que tem sido um movimento muito positivo. Olha, Bernardo, uma vez que falaste dos meios de comunicação ocidentais e daquilo que é, por assim dizer, as notícias sobre a China ou as não notícias sobre a China, muitas vezes nós temos a ideia de que em países como Portugal o conhecimento da China situa-se ou restringe-se a pessoas como tu e as associações de comércio, mas parece que não. Ainda há pouco me falavas de que há, de facto, até na academia, pessoas com grande competência e grande conhecimento daquilo que é a China culturalmente falando e até economicamente falando. Seria importante, por exemplo, para algum empresário que esteja a pensar em investir na China, conhecer também esse tipo de pessoas e de instituições? Sim, para os empresários será com certeza, mas sobretudo para os políticos, que normalmente estão muito concentrados em questões internas e têm pouco tempo para se debruçar sobre questões internacionais muito importantes. A academia realmente tem institutos, nomeadamente o instituto que eu referi há pouco, o Instituto do Oriente, que fez 35 anos recentemente, e que é um instituto que está dentro do ISCSP, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, que produz conhecimento, produz muito know-how, publicam, trabalham, estoicamente, devo dizer, porque com pouco reconhecimento público, na produção deste conhecimento que é muito, muito útil para quem depois tem que decidir e para quem tem que defender o interesse português. Além deste tipo de instituição, felizmente existem alguns think tanks deste género em Portugal com pessoas muito qualificadas. Existem também pessoas que, pelos seus cargos políticos que desempenharam, têm muito prestígio dos dois lados, tanto do lado português como do lado chinês. E essas pessoas são muito úteis para, às vezes, até para passar mensagens que politicamente é difícil de passar, para encontrar consensos. Sim, porque a cultura é diferente e a forma de nos relacionarmos é diferente, e a forma de dizer alguma coisa. Eu recordo, desculpa Bernardo interromper, eu próprio, quando foi esta viagem à China, a dificuldade que eu tive em entender em que contexto é que o convite estava a ser feito, não é? E algo que para eles no e-mail estava perfeitamente entendível. Claro. E, portanto,
Para os políticos, eu acho que, em primeiro lugar, para os empresários não deixa de ser importante. Nomeadamente, quando há deslocações de grupos de empresários, muitas vezes acontece. Por acaso, este ano já tivemos uma em que fomos acompanhados. Aliás, a própria delegação foi chefiada pelo embaixador António Martins da Cruz, que é uma pessoa que tem uma reputação também muito positiva na China, porque acompanhou também o processo na altura como conselheiro do primeiro-ministro, não, na altura não era primeiro-ministro, na altura era Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, quando foi o processo de retrocessão da administração do território de Macau para a administração chinesa, e, portanto, é uma pessoa abre muitas portas. Portanto, claro que sim, é muito importante essas pessoas que têm créditos já muito firmados nos dois lados, acompanharem e ajudarem o lado empresarial. Mas não acho que há aqui um desafio, e claro, não te quero levar para fora de pé, não é? Mas não achas que há aqui um desafio que já o diálogo não é propriamente Lisboa-Pequim, já vai Lisboa, vai a Bruxelas ou a Washington e depois é que chega a Pequim, ou vem de Bruxelas, Washington, Lisboa e depois é que podemos falar com Pequim? Sim, é verdade, infelizmente isso é verdade, mas nós, Portugal, que temos um interesse próprio, sempre que, por força de tratados e de convenções que tínhamos realizado com determinadas entidades internacionais que acabam por exercer uma soberania que anteriormente era nossa, mas nós continuamos a ter posição e continuamos a ter lugar nessas entidades internacionais. Portanto, é aí nesses palcos que nós temos que lutar pelo interesse português. E nós somos mesmo uma voz muito privilegiada, com muito conhecimento e know-how, também nesses palcos relativamente à China. Porque ninguém mais tem 510 anos ou tem a história de Macau em comum com a China. Olha, e nestas últimas viagens, em termos de segmentos da economia, em que áreas é que tem sido a grande aposta? Em que áreas é que Portugal pode, ou um empresário português pode lá beneficiar o seu produto ou serviço e também pode de lá receber? Sim, sobretudo há aqui uma coisa essencial, que é viajar ao mercado e estar no mercado. Mas eu penso que não haja limite relativamente aos bens que nós produzimos e que podemos vender lá. Portanto, é mais uma questão da aposta que se faz no mercado e da disponibilidade que se tem para ter um plano. Não é ir uma vez a uma feira, só puderem, muito bem, são muito bem-vindos, mas será uma questão de sorte. Conseguirem estabelecer uma relação comercial que a partir daí funcione para sempre. A confiança claro. na China... Confiança, a relação pessoal é igual à nossa. Eles são chineses, nós somos latinos, mas essa questão que nós gostamos muito de associar a nós, de ser latino, da relação pessoal, é igual na China. É muito diferente nos países nórdicos, mas é igual relativamente à China. Portanto, nós temos até aí uma vantagem, porque nós sabemos fazer essa gestão de relação pessoal muito bem. E, portanto, é preciso apostar no mercado e ir para lá. Relativamente ao que vem para cá, eu diria que estes produtos novos de tecnologia, estes produtos tecnológicos novos, os próprios chips, os chineses obviamente também têm muito interesse, mas sobretudo a parte toda dos carros elétricos, a parte da própria inteligência artificial, a robótica, é impressionante o que estão desenvolvidos, e depois tudo o que seja, desde tudo o que seja a nível do próprio desenvolvimento. Por exemplo, uma linha férrea, rápida. Como é que é possível nós não termos, e a China de 2008, quando começaram o plano de via rápida, 2008, e hoje em dia, se olharmos para um mapa, em 2008, e se olharmos para o mapa de 2023, está cheio. Todas as cidades, salvo erro, com mais de 500 mil pessoas, e estamos a falar de centenas de cidades, exatamente, têm que estar ligadas. Esse é o plano dele. É que tem que estar. Tem que estar, exatamente. Neste momento, o alta velocidade na China é considerado como se fosse um centro de saúde aqui em Portugal. Tem que existir para alimentar, para um certo número de população. É extraordinário pensar nesse aspecto. Olha, e ainda assim, uma das questões que nós sempre colocamos é: mas nós somos tão pequenos, a escala da China é muito grande. Mas há uma aposta, pode haver uma aposta na qualidade e na diferenciação dos nossos produtos que nos permita
vender na China e ter sucesso. Sem dúvida. Então, nós, no período das descobertas, ainda éramos menos do que somos hoje. E também conseguimos. Isso não há dúvida. Os portugueses conseguem aquilo que sonharem. E, portanto, é preciso trabalhar para isso, para lá chegar. Muito bem. Bernardo, a Câmara de Comércio, tanto a Portugal Hong Kong como a Luso-Chinesa, vocês sempre têm eventos, têm algumas visitas. O que é que vocês têm programado para o que resta de ano? Sim, por acaso agora nesta próxima semana já vamos ter uma semana muito preenchida na China, que vai começar precisamente com a reunião ministerial em Macau. Vamos estar depois na BYD em Shenzhen, na sede da BYD em Shenzhen. Aliás, recebemos a semana passada o governo de Pingshan, que é o distrito de Shenzhen onde a BYD está estabelecida. Depois vamos estar em Hong Kong também numa reunião do governo de Xangai, que vai fazer uma apresentação a investidores, e nós temos uma relação muito próxima com eles. Vamos estar lá também presentes, já marcámos presença, e depois vamos para Beijing, isto tudo na mesma semana. E depois vamos para Beijing, que é já a próxima. Aliás, sábado, amanhã, já vou viajar para lá. E depois, no final da semana, em Beijing, vamos ter vamos estar presentes num encontro promovido por Beijing, pelas entidades nacionais, relativamente ao ESG e à posição das empresas portuguesas no ESG. Olha, e por falares nisto, eu lembrei-me agora de uma notícia recente, é que o voo mais longo que a China faz vai ser inaugurado agora, que é acho que é Beijing-São Paulo, okay. E em vez de fazer escala em Lisboa, faz escala em Madrid. Ui, não sabia dessa. Pois é. Isso é terrível. É daquelas escolhas... Isso é uma pena. E eu, se calhar, o meu comentário vai para, no âmbito da TAP, aliás, vai para olharmos para os investimentos que foram feitos por empresas chinesas em Portugal, nas empresas portuguesas, e vermos aquilo que eram as empresas antes de serem investidas pelo capital chinês e aquilo que são hoje. O número de pessoas que passaram a empregar, o nível dos impostos que pagam e o caráter multinacional em que essas empresas se transformaram. E agora, se calhar, se passarmos isso para algumas empresas portuguesas, nomeadamente a TAP, ou a Portugal Telecom, a própria EFASEC, pensar aquilo que poderiam ser essas empresas. É que as empresas chinesas que foram investidas, as empresas portuguesas que foram investidas por capital chinês, são hoje um motivo de orgulho no mundo inteiro de qualquer português, nos 4 cantos do mundo. E isso é uma chamada de atenção, de facto, a esta relação ainda dúbia que temos com a China. Nós olhamos sempre para a China de uma forma diferente com que olhamos para outros países. Sim, é preconceito, não é outra coisa. Hoje em dia há preconceito. Preconceito pode ser pleonasmo para xenofobia, e em alguns casos é, infelizmente, mas é a responsabilidade dos políticos mitigar e desmistificar esses preconceitos que existem hoje. Mas a chamada da atenção, não. A chamada da atenção, por acaso, era particularmente para a TAP. Era muito importante que houvesse empresas chinesas também a concorrerem neste processo de privatização da TAP. E eu penso, do ponto de vista político, que isso vai ser difícil de acontecer. Portanto, é importante que os políticos portugueses deem um sinal político para que as empresas chinesas também possam concorrer. E achas que a mudança do governo, bem, pelo menos... Tenho muita esperança. Isto que começa na segunda-feira, já na próxima segunda-feira, já tem uma participação ministerial de nível que não se tem visto nos últimos 5 anos, segundo tu disseste. É um sinal muito positivo. É um sinal muito positivo, mas só vamos verificar depois no concreto se isso realmente vai acontecer ou não. Depois, mas sempre começa com o primeiro passo, não é? Exatamente, sem dúvida, é por isso que eu digo, é um ótimo sinal. Muito bem. Nós estamos mesmo no último minuto. Bernardo, o que é que tu podes deixar aqui como mensagem para um eventual empresário que queira investir na China? Aquilo que é mais importante é os empresários visitarem o mercado. Há muitos eventos. Com certeza que há eventos na área de cada empresário português, em toda a China.
E, portanto, basta, aliás, consultarem-nos a nós como câmaras de comércio e podemos informar relativamente a essas feiras, ou acompanharem uma das missões, ou mesmo contactarem a Embaixada da China, que normalmente também é muito solícita a dar informações e promove viagens também para empresários. Neste momento tem 2 missões a decorrer, uma para jovens empresários e a outra para empresários de países de língua oficial portuguesa, portanto aí junta de todos os países de língua oficial portuguesa. E, portanto, não faltam oportunidades para os empresários portugueses. Basta contactarem-nos e nós, com todo o gosto, também ajudaremos. Bernardo Mendia, Presidente da Câmara de Comércio Portugal Hong Kong e Secretário-Geral da Câmara de Comércio Luso-Chinesa. Muito obrigado por ter estado aqui nesta sexta-feira. Um excelente fim de semana para si. Não quero terminar sem antes agradecer todas as mensagens de parabéns que me foram endereçadas hoje. Obrigado pelo vosso carinho e pela vossa atenção. Fiz 25 anos, não, estou obrigado, mas também não vou dizer que idade é que eu fiz. Um ótimo fim de semana. Segunda-feira estamos de volta para mais um Isto é o Povo a Falar. Obrigado.